Serei salvo se praticar mais bem do que mal? Comentário de Mari Persona. Aqui tem uma pergunta, li uma vez, não lembro onde, que um irmão disse que existem apenas duas crenças sobre a salvação no mundo. A salvação da balança, aqui o homem torce para que o lado das suas supostas obras boas vão pender mais do que as obras más, e ele será salvo. E a outra crença é que a salvação é totalmente por graça, mediante a fé, somente em Cristo como Salvador. Realmente, uma pessoa que pensa que vai ser salvo porque a sua balança vai pender para o bem, ela esqueceu de um fato muito importante. A salvação, a justificação, melhor dizendo, a justificação é uma questão judiciária, é uma questão judicial. Imagina prenderam lá o bandido, matou 30 pessoas. Levam ele na frente do juiz e ele fala assim, senhor juiz, eu realmente matei 30. Mas aí eu fiz um curso de parteiro e eu fiz o parto de 30 pessoas que eu trouxe ao mundo. Então, põe na balança para ver. Equilibrou. Agora, se eu fizer mais um parto, então eu estou com crédito. Não é assim que funciona. O juiz vai rir dele e vai falar assim, amigo, você é um criminoso. Você tem que pagar pelos seus crimes. Você está condenado pelos seus crimes. E a condenação não é atenuada por você ter feito 30 partos, ou você ter lavado a louça, ajudado em casa, ou doado todas as suas riquezas para os pobres. Não. Você continua sendo um criminoso que tem que pagar pelo seu crime. Assim é a justiça dos homens, que é imperfeita também, porque às vezes eles comutam a pena, ao invés de pagar pelo crime, tem que fazer trabalho social, alguma coisa assim. Mas a questão da salvação do homem é judicial. Ele tem que pagar pelo pecado. Mas daí o problema é o seguinte: o pecado exige a morte. O pecado só pode ser pago pela morte. Mas se eu morrer, que vantagem Maria leva? Daí eu não posso usufruir do perdão. Porque quando uma pessoa morre, um criminoso morre, a ação contra ele termina. Eu não sei se foi aqui que eu falei do mensalão, quando teve aqueles políticos todos que se meteram no mensalão. Aí tinha uma lista, de todos os crimes, iam ser julgados, estavam os processos e tal. Aí um belo dia um deles morreu, teve um infarto lá e morreu. Aí a lista, a partir daquele dia, começou a ser publicada com o nome dele, mas dizendo que cessou o processo. Não vão continuar o processo? Não, porque ele morreu. Ele já morreu. Acabou. Não tem mais crime que possa ser imputado sobre uma pessoa morta. Você não pode acusar o bandido morto de ser um criminoso, levar o cadáver dele pro fórum, fazer todo um julgamento, tal, porque ele está morto. Ele está morto, não tem mais, acabou. O CPF dele foi anulado, como costumam falar por aí. Assim é conosco. Então, a questão é judicial. Quando eu creio em Cristo como meu Salvador, quando eu sou alcançado pela graça de Deus, eu recebo o perdão completo dos meus pecados, porque agora Deus olha para mim e vê um morto. Por isso que o batismo é também símbolo de morte. Por quê? A gente atravessa o fundo do mar, como era a travessia do mar, com Êxodo, A gente atravessa o fundo do mar, e o fundo do mar é um lugar que ninguém vive. Ninguém consegue viver. E sai do outro lado já com uma vida diferente agora. Por isso que muitas vezes fala na palavra, considerai-vos mortos, para o pecado. Porque realmente o nosso velho homem foi morto na cruz. E na cruz Cristo me substituiu, morrendo ali. Então eu não posso mais ser julgado. Eu sou aquele deputado que morreu. Eu não posso ser julgado agora porque eu fui morto em Cristo. Eu estou morto em Cristo. Quando Deus olha para o meu velho homem e fala assim, cadê o velho mar? Está lá na cruz, morto em Cristo. Espero que tenha atendido também essa passagem. Mas lá a pergunta aqui é se a passagem de Daniel 5:27 não teria causado essa confusão toda da balança, Porque aqui é a mão que escreve na parede do palácio, 5:27.
24. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu esse escrito. Este, pois, é o escrito, desculpa, que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fosse na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Exatamente, aqui ele está dizendo aquilo que é verdade de todo homem. Não é aqui o pesar na balança para ver se ele vai pesar mais e escapar. Não. Todo homem pesado na balança é achado em falta, porque é pecador. Então não há como atenuar isso, não há como diluir essa verdade, não é? Então não adianta você fazer caridade achando que vai pôr mais peso do outro lado da balança, porque a questão é judicial. Não adianta o bandido querer dar esmola achando que isso vai anular sua pena pelo crime que ele cometeu. Não adianta. Ele não tem como desfazer essa sentença que já está sobre ele. Alguém perguntou aqui, a Jaimaria Silva de Lima, por que os líderes religiosos usam 1 Pedro 4,8 para justificar que são salvos, pois os templos estão cheios? Bom, 1 Pedro 4,8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Essa é a passagem, né? Na realidade, isso aqui, a única maneira de se libertar, de se limpar pecados é pelo sangue de Cristo. Então isso aqui certamente não está dizendo que o amor limpa pecados. Se a gente puder dizer que tem um amor que limpa pecado, é só o amor de Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Agora, o que está dizendo aqui desse amor que cobre multidão de pecados, veja que tudo que está falando aqui não é em relação a Deus. No versículo 7 fala, já está próximo ao fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios, vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, ou muitos pecados, sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmurações. Vou dar um exemplo. Eu pisei no pé do Dal. Aí pisei no pé do Dal, inflamou o pé dele, eu pego e passo ali na esquina, vou numa loja lá, compro uns chocolates importados, um monte de coisa para ele trago. Olha, Dal, assim, desculpa, puxa vida, olha, que trouxe isso aqui para você e tal. Eu estou agindo com amor para com ele e estou cobrindo o pecado que eu cometi contra ele, não é? Estou fazendo uma reparação entre eu e ele, né? Não que o amor vai cobrir os pecados do Dal, não, porque eu que ofendi, né? Eu que causei um mal a ele, agora eu tenho que retribuir, tenho que compensar isso com amor, com atitudes de amor, com atitudes de compaixão. Mas ali não tem nada a ver com salvação eterna, porque se tivesse, aí estava errado o resto da Bíblia inteira, né? que fala que sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecado. Porque aí eu ia chegar na casa do Dal e ele ia falar assim, não, Mário, tudo bem, eu vou perdoar você, mas pega a faca na cozinha ali, ó, eu já vou abrir sua barriga aqui para cobrir esse pecado que você causou. Não, aí já não tem nada a ver, né? Mas o sangue que foi derramado uma vez por nós, esse sim. Esse não cobre, mas ele limpa todos os nossos pecados, nos purifica de todo o pecado. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.